Bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que todos estejam bem. Vamos então falar sobre a aula dessa semana. Ok? Eu tive alguns problemas de internet, por isso que eu não consegui gravar as aulas no dia pré-estabelecido, né? Que na verdade era o dia de ontem, então estou gravando hoje, na quinta-feira, dia 30/4, beleza? Então vamos lá, pessoal. A aula dessa semana, como eu postei para vocês ali no AVA, é sobre o regime jurídico dos servidores públicos, tá? Então, na aula passada, nós falamos sobre as espécies de agentes públicos, e na aula dessa semana a gente vai se aprofundar tratando um pouco mais sobre o regime jurídico dos servidores públicos, tá? Servidores públicos, como vocês já sabem, na aula anterior, quem não viu a aula anterior, não assista essa aula, porque não vai entender muita coisa. Na aula anterior, nós vimos que existe a categoria servidor público, que é aquele titular de um cargo público, portanto, é aquele que nós chamamos de estatutário. E existe também o empregado público, que é titular de um emprego público, e ele é regido pela CLT, ok? Entre esses dois sujeitos, existem várias diferenças, mas também existem algumas semelhanças, tá? A diferença essencial é justamente o regime jurídico, tá? O servidor, por ser estatutário, ele tem uma regra, uma lei especial. O empregado público, por ser seletista, ele tem a regra da CLT, tá? Que é aquela regra de todos os trabalhadores da iniciativa privada, beleza? No entanto, algumas questões entre eles se aplicam em comum. E a gente vai tentar ver isso hoje, ok? Então vamos lá, deixa eu tirar minha cara feia daqui. O material já está disponível para vocês, pegue lá e vamos acompanhar aqui este material. Ok? Então vamos lá falar sobre o regime jurídico dos servidores públicos. Primeira questão importante, tá? O que for aplicado para servidor e para empregado, eu vou esclarecer. Então, algumas coisas será comum tanto para o estatutário quanto para o seletista. Vamos lá, então. Primeiro ponto importante é falar sobre o concurso público, tá? Tanto o servidor titular de cargo estatutário, como o empregado titular de emprego seletista, ambos, conforme o artigo 37(2) da Constituição, ambos devem fazer concurso para ingressar na administração pública. Vamos falar então desse tema concurso público, que é um tema que envolve muitas discussões jurídicas, beleza? Primeiro ponto importante, a validade de um concurso público. Os concursos públicos, pessoal, eles têm prazo de validade. Isso está lá no 37 da CF, inciso 3. O prazo de validade do concurso será de até 2 anos, prorrogável uma vez por igual período. Até 2 anos, não é 2 anos, é até 2 anos. Eu já vi concursos de 1 ano. Prorrogável uma única vez por igual período. Beleza? Ou seja, o período máximo que um concurso pode ter de validade é 4 anos. Ele teve o prazo inicial de 2 e foi prorrogado uma única vez por mais 2. Beleza? Na maioria das vezes é 2 e 2, tá, gente? Na grande maioria das vezes é 2 e 2. Ok, então existe um prazo de validade. Quais são as exigências num concurso público? Isso vai depender muito do cargo público que a gente está falando, tá? Então não dá para te dizer exatamente. Todos os cargos públicos, como nós vimos, eles são criados por lei. Então, na lei que cria o cargo público, ela pode estabelecer requisitos para aquele cargo público, tá? Então, vai depender do cargo que você está tratando, ok? Todas essas exigências do cargo, pessoal, devem ser exigências previstas em lei.
Isso é importante. Lei formal, lei feita pelo legislativo, ok? Então, qualquer exigência em edital, previamente isso tem que também estar especificado em lei. Um tema que gerou muita polêmica foi os exames psicotécnicos. O psicotécnico no concurso público, ele pode ser exigido? Pode, desde que previsto previamente em lei. E aí, então, eu remeto vocês a uma análise da súmula vinculante 44. SV quer dizer súmula vinculante. Vai lá no site do STF e procura a súmula vinculante 44, que fala especificamente do psicotécnico, da exigência de estar previsto em lei, de ter critérios objetivos na avaliação e de ser garantido também a ampla defesa ao candidato. Outro tema interessante que envolve concurso público é o tema da tatuagem. Olha só que bobagem, isso inclusive até chegou no STF. Quem pode ter tatuagem? Quem tem tatuagem? Pode fazer concurso público? Tá? Isso bateu no STF, principalmente a maioria dos problemas que envolviam tatuagem e concurso eram concursos na área da segurança pública. Tá? E essas ações foram ocorrendo, chegou no STF, e o STF proferiu uma decisão, salvo engano, do ano de 2017, se eu não me engano. É um tema de repercussão geral, tema 838, procura lá no STF, tá? Para procurar tema no STF, para quem não sabe, vamos lá. Você entra aqui, vamos lá no STF, entra no site do STF, bem bonito. Vem aqui em repercussão geral, tá vendo? Ó, lá em cima, repercussão geral, pesquisa avançada, ok? Número do tema, onde acho? Desce aqui a barrinha, 838. Beleza. Desce aqui, ó, 838. Constitucionalidade da proibição contida em edital de concurso público, referente à tatuagem. Beleza? Então, está lá no tema 838. O que foi decidido nesse tema de repercussão geral no STF? Foi decidido o seguinte: decidiu e não decidiu, tá? O STF faz muito disso, ele decide e não decide. Não há vedação a fazer concurso público quem tem tatuagem, essa é a regra. Exceto se o conteúdo do desenho da tatuagem violar valores constitucionais. Claro, vale a pena dar uma lida completa na decisão para vocês entenderem melhor. Mas, em síntese, é isso. Tá? Se vocês pegarem lá o tema de repercussão geral e clicar nele aqui, ó, diz lá, decisão. Aí o tribunal decide lá, tá? Decidiu a repercussão geral. Deixa eu ver aqui se eu acho o tema. Aqui, a tese, ó. Editais de concurso público não podem estabelecer restrição a pessoas com tatuagem. Essa é a regra geral. Salvo situações excepcionais em razão do conteúdo que viole valores constitucionais. Tá? Ou seja, criou uma situação também bem nebulosa, né? O que seriam esses valores? Eu acho que definir os valores constitucionais não é difícil, é só olhar ali nos artigos iniciais da Constituição, onde se fala que a Constituição é uma república federativa, que defende a dignidade humana, a pluralidade de ideias. Eu acho que esse não é o problema, definir os valores constitucionais. Só a gente pegar ali na Constituição e já ali na cabeça dela, bem no início, a gente consegue vislumbrar valores constitucionais básicos, né? Então lá, república, tal, Constituição, Estado Democrático de Direito, tem como fundamento soberania, cidadania, dignidade humana, os valores do trabalho, pluralismo,
Artigo 3º, os objetivos da República. Então, não é difícil definir valores constitucionais. Me parece que esse não é o problema. A questão é saber até que ponto aquele desenho da tatuagem viola um valor constitucional. Claro que vai ter situações fáceis, né? O sujeito vai lá e faz uma cruz suástica, aquela cruz do nazismo, no braço dele. Aquela cruz, muito embora ela não é necessariamente criada pelo regime nazista, ela evidentemente é um símbolo de um Estado totalitário, né, de um Estado intolerante. Isso viola valores constitucionais. O sujeito vai lá e faz uma tatuagem da Ku Klux Klan, da KKK, que era aquela sociedade secreta americana que matava literalmente negros. Evidentemente que isso ela defendia valores contrários ao nosso pluralismo, a nossa ideia de igualdade racial, de igualdade entre as pessoas. Então tem situações que é fácil, tem outras que não serão tão fáceis assim, tá? O que eu recomendo? Se você tem intenção em fazer concursos públicos na área de segurança pública, polícia em geral, não faz tatuagem, tá? Ou se fizer, faça uma tatuagem aí que não possa gerar uma dupla interpretação. Senão, pode ser que lá na frente você perca uma oportunidade de assumir um cargo público porque alguém entendeu que aquela tatuagem tinha uma interpretação violadora da Constituição. Beleza? Ok. Feitas essas duas observações, vamos falar agora de um tema que é muito importante envolvendo o concurso público, que é o tema que envolve direito subjetivo à nomeação em concurso público. A pergunta é: fiz o concurso, passei, eu tenho direito a tomar posse desse cargo? Entenderam? Fiz o concurso, passei, eu tenho direito a tomar posse? Eu serei chamado? Depende, tá? Depende. E é isso que a gente vai analisar alguns cenários aqui que acontecem na jurisprudência, que acontecem no dia a dia. Vamos lá. Então, direito subjetivo à nomeação de candidato provado em concurso. Remeto vocês darem uma olhada no tema 784 no STF. Tá? Vai lá em repercussão geral, procura o tema, lá está mais bem explicado, beleza? Então vamos lá. Primeira situação, que é a situação mais fácil. Se você fez o concurso e você passou dentro do número de vagas previsto no edital, parabéns, você está com uma mão na taça. Beleza? Ou seja, nessa situação, você tem direito subjetivo a ser chamado e nomeado. Beleza? O que é vagas do edital, professor? Isso aqui é o seguinte. Os concursos, eles muitas vezes eles preveem já no edital o número de vagas que vão concorrer os candidatos. Isso é muito comum. Então o concurso vai lá prever 10 vagas. Isso é o número de vagas. Se você passou entre os 10, direito subjetivo a ser nomeado. Ok? Outros concursos não prevêem vagas. São os chamados concursos para cadastro de reserva ou reserva técnica. Nesses concursos, não aplica essa primeira situação. E como que eu passei dentro de número de vagas se o concurso não previu vagas? Ok? Então, na situação do concurso não prever vagas, já era. Tá? Então, você não vai ter um direito subjetivo. Concurso público, onde o edital não prevê um número de vagas, os candidatos têm apenas expectativa de direito de serem chamados e nomeados. Tá? Mesmo que o sujeito passou em primeiro lugar. Mesmo que ele passou em primeiro lugar. A partir desse critério que a gente está usando aqui, ó, critério inicial, não tem direito subjetivo. Beleza? Segunda situação, que acontece bastante. Não, acontece mais em casos mais raros. Que é a chamada preterição por não observação da ordem de classificação. Vide súmula vinculante número 15, STF. Aqui é o seguinte, são 10 vagas, por exemplo,
Eu passei em quinto, só que a administração, em vez de me chamar, ela chamou o sexto. Se isso acontecer, é o que a gente chama de preterição por desobediência da ordem de classificação. Eu vou lá, entro na justiça e peço para o juiz, opa, anula aquela nomeação e me chama, porque eu estou na frente. A terceira situação, tá? Candidato aprovado dentro do número de vagas previsto no edital, quando o edital prevê vagas, e há necessidade de contratação, mas a administração não nomeia e não chama esse candidato. Muitas vezes, preferindo, por exemplo, convocar agentes temporários ou estagiários. Tá? Ou seja, a administração previu o número de vagas, você passou dentro do número de vagas, mas a administração não te chama. Não te chama. Ao invés de ela te chamar, o que ela faz? Ela chama agentes temporários. Ela chama estagiários. Tá? Se isso acontecer, você tem direito subjetivo à nomeação e pode até pleitear judicialmente. Eu, quando advogava, tive um caso exatamente dessa hipótese aqui. Era um rapaz que ele fez um concurso, o concurso tinha 2 vagas, ele passou em primeiro, e a administração não chamava ele, não chamava. Eis que ele veio a descobrir que a administração, na verdade, em vez de chamar ele, tinha contratado agentes temporários para fazer as atividades que estavam incluídas no cargo que ele passou. Tá? Nós entramos com a ação judicial e ganhamos o provimento judicial e o sujeito foi nomeado. Por quê? Nesse caso, também houve uma preterição. Professor, por que a administração chama temporário e não chama o concursado? Temporário é barato. Geralmente o agente temporário se paga bem menos. Tá? O estagiário é barato. Então, geralmente se paga bem menos. Então, por economia, a administração acaba fazendo esse esquema aí, que é ilegal. A quarta hipótese, pessoal, essa aqui é um pouco mais complicada, e essa quarta hipótese se aplica para aqueles candidatos que foram aprovados fora do número das vagas, tá? Então, essa quarta e última hipótese é uma hipótese de que quando você fez o concurso, mas você não ficou classificado dentro do número de vagas, tá? Então é assim, ó. Quando surgirem novas vagas durante o prazo de validade do concurso e ocorrer preterição de candidatos de forma arbitrária ou imotivada, que caracterize um comportamento tácito ou expresso da administração que revele inequívoca necessidade de nomeação dos aprovados, devendo o candidato comprovar a arbitrariedade. Vamos tentar destrinchar isso. A regra geral, então, é a seguinte, pessoal. O surgimento de novas vagas ou a abertura de um novo concurso para o mesmo cargo durante o prazo de validade do concurso não gera automaticamente o direito à nomeação daquele candidato aprovado fora do número de vagas. Vamos tentar entender. Imagine um concurso onde o edital previu 10 vagas. Beleza. Você fez esse concurso e você ficou em 11º. Pergunto, você tem direito subjetivo a ser nomeado? Não, porque você está fora do número de vagas previsto no edital. Beleza? Você não tem direito subjetivo nenhum. Ah, professor, mas eu fiquei sabendo